para bem iniciarmos o nosso comunicar com a nossa oração inicial. O nosso trabalho enquanto pastoral da comunicação, ele necessariamente é um trabalho de união, de comunhão. A comunhão é dom do Espírito Santo. Nós só conseguiremos um trabalho de comunhão, um trabalho de equipe, um trabalho de família de Deus, se tivermos união. União entre nós, membros da Pastoral da Comunicação, união com as pastorais, movimentos e comunidades da nossa paróquia, união com a nossa diocese. Tudo isso conseguiremos por meio do Espírito Santo. Então que o Espírito Santo habite o nosso meio e nos conduza para bem trabalharmos. De olhos fechados, vamos invocar as luzes do Espírito Santo a fim de que o nosso trabalho seja frutuoso, a fim de que o nosso trabalho seja um trabalho realmente de igreja, que conduza ao nosso povo, ao nosso maior conteúdo, ao nosso maior tesouro, que é o próprio Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, que gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Consagremos também no nosso trabalho pastoral a nossa querida mãe, Nossa Senhora Aparecida. Ela que é o nosso perpétuo socorro, ela que é o nosso auxílio em todas as nossas dificuldades. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estaremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar. Nós veremos ao longo da nossa tarde que o nosso trabalho enquanto pastoral da comunicação é um trabalho de união, como nós falamos na oração. É um trabalho de comunhão. E isso se dá, sobretudo, com relações de amizade, com valorização dos nossos membros, enquanto equipe, enquanto igreja. Toda a nossa atividade, todo o nosso trabalho não se dá para outra finalidade a não ser o crescimento da comunidade, o crescimento da família de Deus, que é a igreja. E tudo isso enraizado numa espiritualidade. A nossa espiritualidade não é outra a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós. Jesus Cristo fez por excelência a enculturação que nós tanto falamos enquanto igreja. Ele foi um comunicador nato. Por quê? Ele se fez um de nós para nos comunicar a salvação. Assim também é o nosso trabalho de comunicação. Assim também é o nosso trabalho enquanto comunicadores. Levarmos a mensagem de Cristo aos homens no meio dos homens, por meio de tudo aquilo que nós podemos usar, como de forma muito particular, que acaba sendo o carro-chefe do nosso trabalho de comunicação hoje, que são as redes sociais, as mídias digitais. E tudo isso num espírito de acolhida, num espírito de união, num espírito de alegria, como nos vem falando muito o nosso querido Papa Francisco. Tudo isso para gerar comunhão. E esta comunhão que nós buscamos, nós podemos aprendermos com maestria com a Copa. E como nós vamos aprender isso com a Copa? Alguém tem alguma sugestão aí? Sim ou não? Ninguém? Organização, perfeito. O que mais? Divulgação, perfeito. Tudo está na resposta. Mais alguém? Me dói. Ainda hoje. Acho que dói para vocês também. Mas vou mostrar como nós conseguimos isso. Com a seleção da Alemanha, que nos fez passar dor de cabeça. Alguns até choraram com isso. Mas por quê?
Como nós vamos aprender um trabalho de PASCOM com a seleção da Alemanha? E agora nós saberemos por quê. Tendo iniciativa, avaliação e, sobretudo, trabalho em equipe. Iniciativa. Nós, enquanto comunicadores, precisamos tomar esta iniciativa de comunicar aquilo que nós temos de mais precioso, que no nosso caso é o próprio Jesus. A Alemanha, eles não esperaram a FIFA para já vir para o nosso país, buscar um lugar para eles ficarem. Eles vieram antes, eles construíram um complexo, ajudaram o nosso povo lá da Bahia e fizeram esse trabalho de iniciativa. Depois, eles fizeram uma avaliação. Durante a Copa, eles se avaliavam constantemente. Avaliavam o jogo que acabavam de jogar, avaliavam as próximas equipes que possivelmente eles poderiam enfrentar e, principalmente, o trabalho de equipe, que nós não precisamos nem falar. Prova foi aquele lamentável jogo para nós, de 7-1. Então, enquanto comunicadores, enquanto pastoral da comunicação, nosso trabalho vai nessa perspectiva de iniciativa, avaliação e trabalho de equipe. Tomemos iniciativa para comunicar aquilo que nós temos de mais precioso. Avaliemos os nossos trabalhos nas nossas comunidades paroquiais e, principalmente, trabalhando em equipe. Enquanto comunicadores, com o nosso pároco, com os nossos vigários, com todas as comunidades e movimentos que nós temos em nossa paróquia. Assim, que possamos com humildade, com alegria e principalmente com amor, fazermos o nosso trabalho enquanto PASCOM. Amém? 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 Então vamos fazer uma breve apresentação das nossas paróquias que aqui estão para o nosso curso. Começando com a região pastoral 2, a paróquia de Lucélia. Quem é de Lucélia, por favor? Sejam bem-vindos. A paróquia de Oswaldo Cruz. Seja bem-vindo. Paróquia Santo Antônio, aqui de Adamantina, nossa anfitriã. Sejam bem-vindos. São Pedro Apóstolo de Tupã. Aqui. Seja bem-vindo. Sempre participa conosco. São José Operário de Tupã. Aqui. Sejam bem-vindos. Nossa Senhora Auxiliadora de Tupã, que também aqui está. Sejam bem-vindos. Tupã em peso hoje, hein? Região 1, Paróquia São Miguel, Paróquia do Padre Danilo. Sejam bem-vindos. São João Batista, acabou de chegar lá no fundo. Sejam bem-vindos. Sagrado Coração de Marília, seja bem-vindo. Eu falei o quê? Sagrado Coração de Marília? De Marília. Sagrado Coração de Jesus da cidade de Marília. Sejam bem-vindos. Oriente, sejam bem-vindos. Dracena, qual é a paróquia de Dracena? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, sejam bem-vindos. Era lá. Pauliceia, sejam bem-vindos. Santa Genoveva de Irapuru, sejam bem-vindos. Panorama, sejam bem-vindas. Pauliceia já falei? Panorama também. Então vamos nos acolher, bem como toda a equipe. A casa que nos... Faltou Pompeia, está aqui Pompeia, sejam bem-vindos. E a Sagrada Família de Marília, seja bem-vindos. Santuário Sagrado Coração de Jesus de Veracruz, sejam bem-vindos. Mariápolis. A Fátima, para as paróquias que nós não chamamos, ela vai passar uma ficha para vocês se inscreverem e nós pegarmos os contatos de vocês, tudo bem? Tudo certo? Amém? Vamos nos acolher mutuamente com uma salva de palmas. Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então. Esses que ela não chamou é porque por algum motivo nós não recebemos a inscrição, não é? Então, você coloca agora os seus dados nessa ficha, que a gente vai te mandar depois corrente de oração, vai te mandar pedido de ajuda, vai te mandar receita de simpatia, e etc, etc. Fazer o marketing, né? Nós vamos
divulgar os produtos que vão ser lançados, nada disso. É para a gente manter o contato com vocês. Isso é fundamental. Algumas pessoas também não puderam vir, mas o mais importante é que nós estamos aqui presentes para essa tarde conversarmos então sobre a pastoral da comunicação a nível diocesano. Veja que as nossas 3 regiões pastorais então estão representadas, não é? Então eu sou o Padre Danilo, trabalho lá em Marília, na paróquia São Miguel, e estou assessorando, né, a nível diocesano essa pastoral aqui na nossa diocese, então a pastoral da comunicação. Eu preparei aqui alguns slides para nós conversarmos. Certamente o nosso público é muito heterogêneo, então tem gente que já faz pastoral de comunicação, muitas vezes sem ter esse nome, já é comunicador, porque tem programa de rádio, porque é jornalista, porque fotografa, enfim. Mas tem gente também, ou seja, tem conhecimento, né? Mas tem gente que veio porque está interessado, porque gosta das mídias, porque gosta de tirar foto, ou simplesmente porque arruma lá os slides, não é? Prepara o PowerPoint para as missas, enfim, seja qual for então a sua origem, o seu objetivo, o importante é que você veio e nós então queremos hoje apresentar o que é a pastoral da comunicação. Para que ela existe? Qual a importância de ter essa pastoral na nossa diocese, na nossa região pastoral, no nosso movimento, enfim, na nossa paróquia. Então, não é uma aula, é apenas uma exposição, todos estamos aprendendo. Em qualquer momento que eu disser alguma coisa, apresentar aqui algum slide, se você tiver um complemento, tiver alguma dúvida, a gente tenta responder comunitariamente, né? Com a experiência que talvez alguém já tenha na prática, ou que tenha de estudos que realizou, fiquem muito à vontade para intervir, não é? Para colocar questões ou complementos. A gente não temos o compromisso de vencer esses slides aqui, não. O nosso compromisso é justamente de sairmos aqui bem consolidados em relação à nossa pastoral. Tudo bem? Pode ser? Tá bom? Então, muita paciência, não é? São aqui alguns poucos 259 slides. Mentira, menos. Né? Para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a pastoral da comunicação. Nós vamos delimitar um pouco aí os conceitos, o que é pastoral, o que é comunicação, para depois, então, enfim, chegar de fato na PASCOM em si. A expressão pastoral da comunicação nasce da conjunção de 2 realidades que interagem reciprocamente, comunicação e pastoral. Daí, então, pastoral da comunicação. Daqui a pouco nós vamos ver, então, o que é pastoral, o que é comunicação. Mais um. Sintetiza em si a riqueza e os desafios também de 2 universos distintos. Primeiro, o universo da comunicação, no seu viés antropológico, no seu viés teológico, sociológico e cultural. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Mas também o universo da pastoral, no que se refere ao seu viés socioeclesial, ligado ao caráter simbólico. Nós sabemos que o pastor é uma expressão tirada da Bíblia, que se refere ao Antigo Testamento. Jesus é o bom pastor. Então tudo que é pastoral está intimamente relacionado com Jesus, o bom pastor, que vem da ideia de cuidar do rebanho, de apacentar, etc, etc. Então é o cuidado, não é? No que se refere à ação comunicativa da igreja, né? A ação eclesial dentro dessa perspectiva de comunicação. Não se preocupem tanto em anotar tudo isso que está aqui, em copiar, porque ao final eu vou disponibilizar para vocês. Posso enviar por e-mail, nós podemos disponibilizar no site da Diocese. Então, se for anotar, anote talvez algum comentário, algum complemento, alguma pergunta. Os slides, com certeza, vocês terão acesso depois, para replicar depois também, se for o caso, lá nas vossas realidades, tá bom? Depois, pastor é aquele que tem a missão de cuidar, de proteger, conduzir, orientar, governar determinado grupo de pessoas e vai à procura da ovelha desgarrada. Então, isso nós já sabemos muito bem. Deus é o bom pastor, o povo é o seu rebanho, segundo o que a gente canta com o Salmo 23. Não é? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem as adversidades, nem os problemas, nem as tribulações, nem as perseguições, etc, etc. As características do bom pastor nós bem sabemos, e aí, se a gente procurar lá no Evangelho segundo São João, ele dá as características do bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas,
ele vai à procura de outras ovelhas que não estão no seu redil, destaca-se pela honestidade, pela dedicação, pela lealdade, a paciência e a bondade. A passagem do bom pastor, que encontramos em João 10, de 1 a 21, né, nos indica alguns pontos fundamentais para a nossa pastoral. Então, se estamos falando de pastoral, é justamente ao bom pastor que nós estamos nos referindo, como eu já falei. Agora, a pastoral na igreja. Numa reunião, certa vez, na cidade de Jussara, lá em Goiás, buscava-se o significado dessa palavra pastoral. E depois de uma exaustiva reflexão, um lavrador muito simples, semi-analfabeto, disse assim: olha, eu acho que tudo que é do amor ao próximo é da pastoral. E é isso mesmo. Se estamos falando do bom pastor, se estamos falando de Jesus, se a atuação do bom pastor é justamente também passa, né, pela dimensão do amor ao próximo, isso é pastoral. Pastoral é, portanto, toda a ação que muda o modo de pensar, de ver e de agir de quem a exerce e de quem está sendo pastoreado pelo anúncio da palavra do reino de Deus. É continuar a missão de Jesus, anunciando o reino de Deus. Fazer pastoral é fazer nada mais, nada menos do que o próprio Jesus fez também. Mas o que é comunicação? Se ficou claro então o que é pastoral, acredito que sim, o exemplo maior é o bom pastor e as suas ações, nós precisamos saber agora o que é comunicação. A comunicação faz parte da vida do homem, do ser humano. Ela é elemento constitutivo da condição humana. Ele, o homem, é o sujeito da comunicação. Então, ainda não foi possível comunicação com extraterrestre, com alienígena, então nós não podemos saber se eles são comunicativos ou não, embora alguns por aí dizem que tem comunicação, não foi nada provado. E nós também rechaçamos essa ideia. Então, a comunicação é coisa de ser humano. Os animais nos comunicam de alguma forma, né, aquilo que eles querem, eles nos pedem, eles demonstram que estão com fome, que estão com sede, que querem carinho, mas é uma comunicação não verbal. O ser humano, justamente porque Papai do Céu então caprichou em nós, nos deu a capacidade de inteligência, a capacidade de raciocinar, de escolher, nós temos então a capacidade de nos comunicarmos de diversas formas. Tem a comunicação não verbal e sobretudo essa que eu estou utilizando agora, que é a comunicação verbal, a comunicação gestual e tantos outros tipos de comunicação. Tudo bem? Então comunicação é coisa de... Comunicação é coisa de pessoas, de gente, de ser humano. Se você falasse é coisa de homem, ia ficar muito machista, né? É coisa de gente, é coisa de ser humano. Muito bem. Oi? É coisa de gente, de gente. Homem, mas mulher se comunica mais. É verdade, é verdade, é verdade. Bem mais, eu diria. O ser humano, então, é um ser em relação. Assim diz o documento de Puebla, não é? da Conferência Episcopal de Puebla. A comunicação, como ato social e vital, nasce com o próprio homem. Portanto, a comunicação é uma realidade humana e uma necessidade social. Nós necessitamos comunicar. Não temos como existir no mundo sem nos comunicar. Por mais que nós não queiramos, nós precisamos nos comunicar. Não tem como fugir dessa realidade. Agora, ela pode ser intrapessoal, é o diálogo da pessoa consigo, né, com o seu íntimo, e a oração vai bem nessa linha também. E ela é também, ótimo, por que não, interpessoal, é o diálogo entre pessoas, entre os seres humanos. Pode ser face a face, à distância, e hoje a comunicação virtual, não é, está muito em voga, e pode ser não verbal também, como eu acabei de dizer. A comunicação grupal, que é aquela entre várias pessoas, a comunicação social. Acréscimo do adjetivo social à palavra comunicação, como então a gente fala comunicação social, meios de comunicação social, curso de comunicação social. O acréscimo então do adjetivo social à palavra comunicação, que vai o que? Além dos indivíduos e se realiza pelos meios. Meios de comunicação social, curso de comunicação social, que vai muito além dos indivíduos que fazem a comunicação. Veja então que a comunicação é uma realidade abrangente e complexa. Partindo então do substantivo comunus, ela exerce uma função comum.
Comunicação, uma ação comum, que gera relação, partilha, participação, com o único objetivo de fazer o quê? Tornar comum, interagir, conviver. Pronto. Temos inúmeras definições do mesmo termo. Quem está acostumado a trabalhar com isso, tem mais algum acréscimo? Já falou tudo e mais um pouco? Faltou alguma coisa? O que a comunicação é? Tudo isso e mais um pouco, não é? E ela tem justamente esse objetivo, né? De propiciar a relação, a partilha, a participação, tornar comum, interagir, conviver e etc. Eis o objetivo da comunicação. Está muito rápido? Não? Então tá bom. Vamos continuar. A comunicação é um processo dinâmico, dialógico, interativo e multidirecional. Então veja como que nós ilustramos, não é? Com essa nossa exposição. A comunicação não é estática e não pode ser. E ela não cumpre o seu papel quando ela é parada demais. A comunicação é dinâmica, multidirecional, não tem uma única direção. E ela é também dialógica, ela é aberta ao diálogo. Ela não pode ser autoritária. Ela não pode ser fechada à relação. Ela não pode ser fechada ao diálogo. Ela é também interativa, obviamente, né? Tem que promover a interação. Senão, é qualquer outra coisa, senão comunicação. Tranquilo? Tudo bem até aí? A comunicação, então, portanto, gera comunhão, não é? Ela é convivência. É partilhar com o outro o que se tem e o que se é. Comunicar é partilhar com o outro aquilo que se é e aquilo que se tem. Assim, nós sempre dizemos que Jesus é o comunicador perfeito. É o comunicador por excelência do Pai. Entre ambos, entre Jesus e o Pai, havia uma comunicação de vida. Como ele próprio disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E por isso, ele conseguia então comunicar-se com o outro com tamanha facilidade, com maestria. E o Tiago acabou de nos explicar aqui o exemplo que raiva, né? Da seleção da Alemanha, que soube fazer isso com tranquilidade, porque se antecipou, porque soube se organizar e porque foi muito superior. Enfim, temos aqui tantos adjetivos para falar dessa bendita seleção do Papa Bento XVI. Né? Agora nós temos que diferenciar comunicação de informação, porque muito facilmente nós podemos confundir. Comunicação é uma coisa, informação é uma outra. Veja, informação é o resultado do processamento de dados organizados e enviados a alguém, seja ele da forma que for. Ou ainda, informação é uma mensagem recebida e simplesmente entendida. Então, se chegou a notícia, se chegou a mensagem e se foi compreendido, então eu fui informado do assunto. Pura e simplesmente. Ok, então eu fui informado. Agora, comunicação é muito mais do que isso. Veja aqui. Comunicação provoca comunhão. Processos de relações que geram sociedades e comunidades, no nosso caso cristãos, justas e fraternas, igualitárias, humanas. Eis a principal diferença, então, de comunicação e de informação. E aí é a opção, não é? A decisão que nós vamos ter que tomar. Nós queremos apenas ser divulgadores de informações, de processos, não é? Organizados e enviados para outras pessoas, para que elas simplesmente entendam, muitas vezes sem compreender, recebam sem compreender o que querem dizer, ou se nós de fato queremos fazer ação comum, comunicação. Se de fato nós queremos gerar vida, gerar comunhão, comunidade, sociedade justa, fraterna e igualitária. Então é a decisão que nós temos que tomar. Né? Se queremos fazer uma pastoral de comunicação, de fato nós temos que optar, obviamente, pela primeira opção, né? pela primeira proposta de comunicação. Modelos de comunicação. E aqui é fundamental nós compreendermos bem a diferença. A visão linear da comunicação. Parte então do comunicador, que passa por um transmissor, que utiliza um canal até chegar num receptor e, enfim, alcançar o seu destino, chegar no destinatário. Essa é a visão, é o modelo. Eu saí de um... Ainda está dando microfonia, né?
Ah, eu estou no outro agora. Mas se eu sair dessa caixa, eu fico nessa. Se eu sair das duas, eu fico no meio. Vocês me dizem, como é que faz? Vamos ver se aqui fica menos pior. Pelo menos eu estou mais perto da água. Esse modelo de comunicação linear já chego mudando todo o esquema da casa pastoral, diocesana, donos, gente. Calma, sou novinho, né, irmão? Está preservada a integridade, viu, da madeira aqui. Por enquanto, do copo eu não garanto. Este modelo linear de comunicação é o mais comum. É um modelo, é que não cabia aqui no slide, eu coloquei ele na horizontal, mas é um modelo vertical, ou seja, de cima para baixo, em que alguém tem alguma coisa para ser informada para outro alguém, então do jeito que vier, custe o que custar, da maneira como for possível, eles então enfiam muitas vezes goela abaixo aquela informação. E nós muitas vezes aceitamos, não reagimos, não nos posicionamos, né? Esse é o modelo mais comum, é o modelo linear de comunicação. Parte então de um comunicador, utiliza-se de um transmissor através de um canal para chegar num receptor para enfim atingir o destinatário. O conceito de comunicação linear, vertical e autoritário é o mais antigo, o mais difundido e o mais vivenciado pela humanidade.